Durante 8 minutos, um homem tenta arrombar uma porta blindada. Do outro lado, o copiloto Andreas Lubitz respira de forma regular e controlada, enquanto direciona o voo 9525 contra os Alpes franceses. A caixa preta do avião registra tudo. Golpes violentos na porta, gritos da cabine e a respiração constante de Lubitz, sem uma palavra sequer. 150 pessoas estavam a bordo. Era um voo de rotina entre Barcelona e Düsseldorf. Duração prevista, 2 horas e 5 minutos. Entre os passageiros estavam 16 estudantes alemães voltando de um intercâmbio escolar. Também estavam a bordo Maria Hadner, cantora lírica, o barítono Oleg Briak e um bebê de 7 meses. Às 10h01, o comandante Patrick Sondenheimer, 34 anos, deixa o cockpit para usar o banheiro. É uma saída de rotina. Dura menos de 3 minutos. Assim que Sondenheimer sai, Lubitz trava a porta por dentro. O sistema antiterrorismo instalado após o 11 de setembro impede qualquer acesso externo ao cockpit. O avião começa a perder altitude. Sondenheimer tenta abrir a porta com o código de emergência. Lubitz cancela o acesso manualmente, de dentro. O processo se repete. O voo 9525 atinge os Alpes às 10h41. 150 pessoas morrem em segundos. Andreas Lubitz tinha 27 anos e uma licença médica no bolso que sua empresa desconhecia. O que ele sabia? E quem mais sabia? Andreas Lubitz nasceu em 1987 em Neuburg an der Donau, sul da Alemanha. Cresceu em Montabaur, uma cidade de 13 mil habitantes no estado de Renânia-Palatinado. Seus pais o descrevem como um filho dedicado e sem problemas. Aos 14 anos, Lubitz se filia ao clube de voo à vela de Montabaur. Ele aprende a pilotar planadores antes mesmo de ter carteira de motorista. Os instrutores o descrevem como entusiasmado e disciplinado. Em 2008, Lubitz é aceito no programa de formação de pilotos da Lufthansa. O processo seletivo é rigoroso. Apenas uma fração dos candidatos é admitida a cada ano. O treinamento começa na Escola de Aviação da Lufthansa em Bremen. Em seguida, Lubitz é enviado para o Centro de Formação Avançada em Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. O sonho de infância parece estar se concretizando. Em 2009, Lubitz interrompe o treinamento abruptamente. Ele retorna à Alemanha sem concluir o módulo avançado em Phoenix. A Lufthansa confirma que a interrupção durou vários meses. Documentos médicos obtidos após o acidente revelam o diagnóstico: episódio depressivo grave com possível transtorno bipolar. Lubitz é tratado por um psiquiatra em Düsseldorf. O tratamento inclui medicação e sessões regulares de terapia. Em 2010, Lubitz retoma o treinamento da Lufthansa. Ele apresenta atestados médicos declarando estar apto para voar. A escola de aviação o reintegra sem restrições formais documentadas. Nos anos seguintes, Lubitz obtém sua licença comercial de piloto. Em 2013, é contratado pela Germanwings como copiloto. Ele acumula mais de 630 horas de voo até março de 2015. No início de 2015, Lubitz começa a consultar múltiplos médicos em Düsseldorf. As investigações posteriores identificam pelo menos 5 especialistas diferentes consultados em poucos meses. Ele não informa nenhum deles sobre os outros. Os médicos detectam problemas progressivos na visão de Lubitz. A indicação de possível neurite óptica, uma condição que poderia inabilitá-lo permanentemente para o voo. Lubitz não revela esse diagnóstico à Lufthansa nem à Germanwings. Em março de 2015, um médico emite um atestado declarando Lubitz inapto para o trabalho por razões não especificadas. O atestado cobre o dia 24 de março, o dia do voo 9525. Lubitz rasga o documento e não o entrega à Germanwings. A polícia encontra os fragmentos do atestado rasgado durante a busca ao apartamento de Lubitz após o acidente. Encontram também pesquisas feitas em seu computador, métodos de suicídio, funcionamento de travas de cockpit e rotas de voos da Germanwings. As pesquisas datam de semanas antes do dia 24 de março.
Os fragmentos do atestado médico foram encontrados em 4 pedaços dentro de uma lixeira no apartamento de Lubitz, em Düsseldorf. O documento indicava que ele estava inapto para trabalhar no dia 24 de março de 2015, o dia do voo 9525. A Germanwings não sabia que Lubitz estava inapto. Nenhuma regulamentação alemã obrigava os médicos a informar as companhias aéreas sobre incapacidade de pilotos. Lubitz simplesmente não entregou o atestado. Na manhã de 24 de março, antes de sair de casa, Lubitz usou seu tablet. Os investigadores recuperaram o histórico de buscas. Ele pesquisou métodos de suicídio e efeitos de uma cabine despressurizada sobre passageiros. O tablet também registrou buscas sobre travas de portas de cockpit e regulamentos de acesso ao cockpit da Lufthansa. Essas pesquisas ocorreram nos dias anteriores ao voo. Rémi Jouty, diretor do BEA, o Bureau Francês de Investigação de Acidentes Aéreos, confirmou publicamente em 6 de abril de 2015 as conclusões sobre o tablet. Era premeditação documentada. Às 10h29, o voo 9525 atinge sua altitude de cruzeiro, 38 mil pés. O comandante Sondenheimer deixa o cockpit. Lubitz ativa o modo de descida automática, alterando o piloto automático de 38 mil pés para 100 pés. O controle de tráfego aéreo de Marsella tenta contato às 10h31. Não há resposta. Tentam 4 vezes em 2 minutos. Lubitz não responde. Sondenheimer retorna à porta do cockpit às 10h32. Bate. Nenhuma resposta. Usa o código de emergência no painel externo. Lubitz não desativa a trava. A caixa preta registra a respiração regular de Lubitz durante todo o período. O gravador de voz da cabine capta os gritos de Sondenheimer. Abra a maldita porta. Em seguida, o som de golpes de machado contra a porta blindada. Dentro do cockpit, Lubitz não faz nenhum som além de respirar. Às 10h39, passageiros gritam dentro da cabine. O gravador registra o impacto das primeiras árvores. 8 segundos depois, o sinal do transponder desaparece dos radares. O promotor público Bryce Robin apresenta os resultados da investigação em Marsella em 26 de março de 2015. Sua conclusão é direta. Andreas Lubitz destruiu deliberadamente o avião. 149 pessoas morreram como resultado de sua decisão. Nenhum sistema falhou naquele voo. A aeronave funcionou exatamente como projetada. A porta blindada, instalada após o 11 de setembro para proteger passageiros de terroristas, foi a arma usada contra eles. A investigação continuou por anos. O avião se fragmentou ao atingir os Alpes a 700 km por hora. As equipes de resgate encontraram apenas destroços e fragmentos humanos espalhados por uma área de 6 hectares. A identificação das 150 vítimas levou meses. Em muitos casos, foi possível apenas por análise de DNA. As famílias vieram da Alemanha, da Espanha, da Turquia, do Irã, da Venezuela. 16 países no total. Muitos nunca receberam um corpo para enterrar. O luto sem despedida é uma forma particular de perda que não tem conclusão. Entre as vítimas estavam a soprano Maria Hadner, 34 anos, seu marido e seus 3 filhos. Oleg Bryak, barítono de 54 anos, viajava no mesmo voo. Os 2 cantores haviam se apresentado juntos em Barcelona dias antes. Peter Rucker, professor, acompanhava seus alunos de volta para casa. Carsten Spohr, CEO da Lufthansa, empresa mãe da Germanwings, convocou uma coletiva de imprensa em Frankfurt em 26 de março de 2015. Ele confirmou que Lubitz havia passado em todos os testes psicológicos e físicos exigidos pela aviação civil europeia. A empresa não tinha como saber que ele estava doente. Em resposta ao acidente, a Agência Europeia de Segurança da Aviação emitiu uma diretiva emergencial em março de 2015.
A regra das 2 pessoas na cabine tornou-se obrigatória. Nenhum piloto pode ficar sozinho no cockpit em nenhum momento do voo. O Dr. Roland Kohler, psiquiatra que tratou Lubitz em Düsseldorf, estava legalmente impedido de informar seu empregador. Na Alemanha, como na maioria dos países, o sigilo médico protege o paciente. Lubitz sabia disso. Ele escolheu médicos diferentes para cada tipo de queixa, dificultando qualquer avaliação integrada de seu estado. O dilema é real e permanente. Um piloto que admite problemas de saúde mental arrisca sua licença, sua carreira e sua identidade profissional. Especialistas em segurança aérea apontam que o sistema cria um incentivo direto para o silêncio. O 9525 não foi o primeiro caso. Em 1999, o copiloto Gamil Al-Battuti desligou o mecanismo de piloto automático de um voo da Egypt Air, matando 217 pessoas. Em 2017, um memorial permanente foi inaugurado no município de Le Vernet, nos Alpes franceses. Uma pedra negra polida com 150 nomes gravados. A montanha ao fundo é a mesma que o avião atingiu. Não há restos mortais no local. As famílias pedem que o sítio não seja perturbado. Depois do 11 de setembro, blindamos as cabines para proteger pilotos de terroristas. Nunca imaginamos que precisaríamos proteger passageiros de seus próprios pilotos. Andreas Lubitz não era um monstro. Era um homem doente que o sistema falhou em detectar. E essa é a pergunta que ainda não respondemos. Quantos outros estão voando agora, sozinhos com seus demônios, protegidos pelo mesmo silêncio que nos deveria proteger? Se esse caso te fez pensar, compartilhe. Cada visualização nos permite continuar investigando histórias que importam. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe nos comentários o que esse caso revela sobre os sistemas em que confiamos nossas vidas.